Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. O presidente da França enfrenta a primeira série de protestos e greves do governo. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa, em Londres. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Parecia que a zona. Josival, falando aqui da França, o presidente Emmanuel Macron, ele está enfrentando hoje, como disse o Thiago, a primeira grande mobilização popular contra o governo dele. Milhares de pessoas estão nas ruas do país hoje. Uma série de greves foi convocada para demonstrar a insatisfação de parte dos trabalhadores franceses com essa proposta de reforma trabalhista que o novo presidente apresentou. Na verdade, o Macron não vai sentir de perto a pressão das ruas, porque ele está no Caribe, visitando os territórios do país afetados pela passagem do furacão Irma. E, de fato, a destruição não foi pequena por lá. Essa viagem, principalmente nas ilhas que pertencem à França, essa viagem ela é bem justificável mesmo, embora a primeira-ministra britânica, que também é chefe de governo de alguns territórios que foram arrasados naquela região, ela, por exemplo, não tenha decidido ir até lá como fez o Macron. Enfim, em casa, no entanto, o chefe do Palácio do Eliseu está enfrentando uma tormenta que inclui 180 protestos ao redor do país e mais de 4.000 paralisações de trabalhadores. Os atos de hoje não contam com a participação de todas as centrais sindicais francesas, mas ainda assim a mobilização ela é considerável. A França tem hoje uma taxa de desemprego que é muito alta, na casa dos 9,5%, mais que o dobro observado nas outras economias de peso do continente, como o Reino Unido e também a Alemanha. E a promessa do presidente Emmanuel Macron, que mesmo estando em viagem já disse que não vai refugar, não vai desistir dessa reforma trabalhista, a promessa dele é de baixar o índice para 7% até 2022, que seria o fim desse mandato, o que ainda deixaria a França com uma taxa elevada em comparação a esses dois países, ao Reino Unido e à Alemanha, mas que certamente aliviaria muito o atual cenário do país. De qualquer forma, essa reforma, que em muitos aspectos até se assemelha com o que foi feito no Brasil recentemente, ela tem, aliada às outras medidas, ela tem um caráter muito impopular e aliada às outras medidas que foram tomadas por Emmanuel Macron nessas suas primeiras semanas de gestão, elas ajudaram a derrubar a popularidade do presidente, vem sofrendo muito nas últimas pesquisas que foram apresentadas. A popularidade dele hoje está menor até do que a de antecessores que terminaram a sua gestão de forma extremamente impopular, entre eles o François Hollande, o Nicolas Sarkozy também, e isso mostra que talvez, reforça aquela ideia, né, de que talvez a França não tenha elegido Emmanuel Macron porque ele representava o novo ou uma forma diferente de fazer política, mas sim porque ele era o menos pior entre as opções disponíveis na última eleição, Thiago. Essa é uma boa reflexão, Ulisses, porque agora é natural, quando você tem um programa como ele tem, o Macron, no fundo a França é uma cidade conservadora no seguinte sentido: há uma estruturação do estado de bem-estar social, há uma série de direitos conquistados ao longo de séculos. É bom lembrar que a expressão greve, que se populariza no Ocidente, vem por causa de uma praça em Paris, onde se reuniam os trabalhadores e que lá discutiam a paralisação ou não do trabalho e tal. Então tem uma longa história, a história das revoluções no final do século XVIII, no século XIX, toda a discussão. E no fim, quer dizer, do jeito que está, não dá para continuar, porque hoje o mundo mudou, o mundo global, China, os tigres asiáticos, todas as e a Alemanha, que consegue sempre enfrentar as crises e sair melhor do que estava, é uma coisa inacreditável. Ou a França muda, ou ela vai ficar fora do papel que ela teve historicamente, ao menos nos últimos 2 séculos, no mundo ocidental. E aí a grande questão é que a sociedade não quer mudar, né? Então, dá nisso que está dando, né? Se a gente acha que a CLT ela é paternalista, né, que ela tem alguns aspectos que não cabem mais no século XXI, as leis de trabalho na França elas são ainda mais amplas, protegem ainda mais o trabalhador e virou algo insustentável. Tanto que até a maior parte da população, viu, Vila, aprova uma reforma trabalhista. O Código Trabalhista da França tem mais de 3.000 páginas. Então a maior parte da população aprova uma reforma. O que eles não aprovam é a proposta que foi feita pelo presidente. Mas aí entra naquela coisa, né? Quando vai mexer, ninguém quer saber de nada, né? Todo mundo fala, não, sou a favor. Mas na hora de mexer, todo mundo fica preocupado. Então, é por isso que o presidente está tomando essa decisão no início de mandato, né? Ou seja, vai ter tempo para se recuperar, pelo menos esse é o cálculo, e ele tem um capital político muito forte para levar adiante essa reforma trabalhista.
Ulisses, bom trabalho para você. Um abraço. Um abraço, bom dia a todos.